Anderson, do canal Electronic. Conforme no último vídeo mencionado, né, estamos retornando às atividades no ano de 2025. E o primeiro projeto que eu quero trazer para 2025 é um amplificador de fone portátil, porém robusto. Sabe aquela sensação que você tem nos seus amplificadores de fone, principalmente quem toca ou quem ouve uma música de qualidade, que às vezes fica faltando aquele grave aveludado, ou a música, os instrumentos ficam meio xoxo, ou para quem vai tocar, a gente sente que o instrumento não está rendendo como ele está rendendo, ou a música está meio magra, com falta de peso. Pois é, pessoal. Aqui na tela com vocês eu já compartilho um esquemático de um amplificador muito famoso no mercado. Bom, eu consegui o esquemático dele, mas é um amplificador queridinho aí de todos, né? Não posso falar a marca, mas é muito usado aí nas racks aí, né, de igreja, é muito usado em rack de show. Então esse é o esquemático dele. Bom, eu deixei esse bloco aqui isolado porque vocês vão entender. Bom, vamos lá. O esquemático tem essa topologia, tá bom? De um amplificador não inversor, tá? E a saída dele aqui é dada por um resistor de 10 ohms, ou seja, a impedância de saída desse esquema se dá com uma saída de 10 ohms, tá? Visto que é isso que a carga enxerga. E aqui nós vamos estar simulando um fone também queridinho no mercado, esse eu posso falar a marca, que é a nossa fone AKG, né, 414, muito usado aí também nos shows, nas igrejas. E a impedância de cada lado do fone se dá por 32 ohms de resistência, tá bom? Em cada lado. Então vamos lá, nós vamos começar aqui sem mais delongas a nossa simulação. Eu vou injetar um sinal aqui para semelhar um sinal de áudio. E nós vamos ver aqui o porquê que o som, ele muitas vezes você não consegue aumentar o volume, né? E ao invés de você ter volume, pressão, né, aquele som pesado, você aumenta o volume, o sinal sobe, mas muitas vezes você tem distorção. E a gente vai entender o porquê. Aqui eu estou simulando com o NE5532. Porém, os amplificadores que são os amplificadores operacionais que são usados dentro desses aparelhos é um ampop chamado, se eu não me engano, é JC4556. Né? Ele é um ampop composto por JFET na entrada que garante uma alta impedância de entrada para o sinal. Aqui eu coloquei o NE5532 porque esse esquemático aqui eu trouxe para vocês, tá? E eu estou colocando aqui porque nós vamos fazer uma alteração nele no final e vocês vão entender. Bom, se eu for aumentar o meu sinal aqui, vocês vão começar a ver aqui no nosso osciloscópio que eu tenho um sinal de mais ou menos 500 mV pica-pico e o meu fone está consumindo uma corrente de 22 mA. Se eu pegar aqui na minha calculadora, eu vou fazer aqui mesmo, vou falar 500 mV e dividir por 0,22, eu vou ter uma potência de 22 mW, bom? 22 mW por canal, ok? Então, pessoal, 22 mW, ele é uma potência para um fone relativamente médio, que para ela ser considerada alta para um fone, é na faixa aí de mais ou menos aí uns 80 mW para ser considerada alta. Ali nos seus 90, 100, 105 dB, tá bom? Então, pessoal, por que o som muitas vezes quando você vai chamar, ao invés de ficar alto, ele distorce nos fones? Eu vou chamar mais um pouquinho aqui e vocês vão ver que o sinal está começando a distorcer. Por quê? Porque a corrente que o amplificador operacional pode fornecer para essa carga que é o fone,
é de no máximo 20 mA. Então, quando passa de 20 mA a 22, ele já não entrega mais sinal, ele entrega distorção. Então, o que essas empresas fazem? Eles usam esse esquema aqui, que é um buffer na saída do circuito, porque o que é um buffer de sinal? O buffer de sinal ele serve para dar ganho de corrente, não é ganho de tensão. O ganho de tensão está acontecendo nesse bloco de cá. Aqui nesse bloco está acontecendo um ganho de corrente, ou seja, o que a minha saída principal ela não consegue suprir, esse bloco de buffer ele vai suprir mais 20 mA. E se eu não me engano, dentro do esquemático desse queridinho, né, do Polvo, tem mais um bloco aqui embaixo que garante mais 20 mA, ou seja, 20, 20, 20, ele garante 60 mA na saída. Tá bom? O que isso influencia no meu sinal? Vamos para. Nós vamos fechar aqui agora a realimentação negativa após o bloco de ganho de corrente, tá bom? E nós vamos ver agora como o nosso circuito ele vai se comportar. Lembrem que até 20 ele tinha distorções. Você chama o volume e ele não tem pressão, ele tem distorção. Agora nós vamos entender o que está acontecendo aqui. Após 20 mA, 24, você já vê que não há mais distorção em cima da carga. E conforme eu for subindo o meu sinal, vai subindo também a corrente. E percebam que a tensão também, o sinal também, ele amplia a amplitude dele. Então, eu vou chamar o sinal, ó, nós fomos a 44, mas lembrem que nós estamos 20 e 20, 40 mA, quando chega ali nos seus 48, na verdade 45, ele já começa a dar uma distorcida aqui nos seus picos, né? Então, pessoal, quando nós chegamos a 45 mA, com esse bloco de buffer, eu consigo dobrar a minha corrente de saída. Então, eu tenho um volume estável, com pressão, sem distorções. Então, se a gente pegar agora, né? E o que eu pensei, na verdade? Vamos partir do ponto. O que eu pensei? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou eliminar essa saída. E o que eu vou fazer nessa saída? Eu vou reaproveitar o bloco que dá o ganho de tensão. Só que na saída, pessoal, existe uma topologia chamada classe AB nos amplificadores profissionais. E a classe AB ela não se diz respeito só à questão de amplificadores de potência. É uma topologia que, se você tiver um pouco de conhecimento, você pode aplicar. O caminhão está passando. É uma topologia classe AB que, se você tiver um pouco de conhecimento, você pode aplicar ela também a outros determinados circuitos. Tanto é que ela não é só para áudio. Tem muitos outros equipamentos que usam a topologia classe AB, porque o que essa topologia ela me garante? Ela me garante um ganho de corrente e não um ganho de tensão. Ganho de tensão, quem me garante é os amplificadores operacionais. Ganho de corrente, quem me garante é uma topologia, ou seja, pode ser um buffer de tensão, pode ser uma topologia com transistor BJT classe AB, pode ser até mesmo com MOSFET, que é o que nós vamos ver. Você encontra muita topologia classe AB com o transistor BJT, tá bom? BC549, BC559, BD139, BD149, chip 121, chip 122, tá bom? Para fazer o casamento, tá bom? Então, o que eu pensei? Ao invés de nós usarmos transistor BJT, nós vamos usar MOSFET. Não sei se vocês já ouviram falar de MOSFET. O MOSFET ele é muito usado para poder fazer chaveamento de cargas, né? Visto que o seu terminal gate ele é isolado,
eletricamente, e ele tem entre o seu dreno e o source uma passagem de corrente altíssima quando ele está no modo ativo, tá bom? Modo ativo não, perdão. No modo ligado, polarizado no modo ligado e não desligado, tá? Então, o que eu pensei? Nessa topologia classe AB, com um MOSFET canal N e um MOSFET canal P, fazendo seu casamento, e na topologia classe AB para dar um ganho de corrente nesse nosso amplificador de fone. Aí você vai perguntar, mas por que você está usando o MOSFET e não usa um transistor na saída? Porque o transistor, pessoal, eu estava dando uma estudada durante esses dias, o transistor ele é excelente, porque ele tem uma resposta linear perante um sinal, e o MOSFET também ele tem as suas características, ele também pode ser usado como um amplificador de corrente, tá? Ele também tem a sua região ali linear, né, ativa, que nós podemos usar ele como um amplificador, ok? E por que eu escolhi o MOSFET? Porque o MOSFET ele tem as características mais parecidas possível com um circuito de válvula. Eu não sei se vocês lembram da época de 80, 90, quando tinha muitos amplificadores, muitos receivers, muito rádio, né, com a saída de potência valvulada. Porque a válvula, se vocês procurarem, eu recomendo até um vídeo do doutor engenheiro Wagner Rambo, né, transistor versus válvulas, vocês vão ver que a válvula, né, muita gente se pergunta por que a válvula tem aquele som aveludado, e segundo até o próprio doutor engenheiro Wagner Rambo, ele fez um experimento e ele viu que as válvulas, ela prioriza mais os harmônicos pares, e os transistores, por sua vez, ele prioriza muito mais as harmônicas ímpares. E todos sabem que, para a gente, principalmente que é músico, que quando você preserva uma harmônica par, vamos pegar aqui a característica nota lá em 440 Hz. Quando você dobra, tá, essa harmônica, você vai ter um lá em 880 Hz. Então, essa dobra, ela faz aquele som ser característico de um som aveludado, tá bom? Então, o MOSFET ele tem uma característica mais parecida com o valvulado. E também ele me garante uma impedância baixíssima na sua saída, o que me garante uma etapa de corrente muito mais priorizável, tá bom? Então, como é que nós vamos fazer? Lembra daquele bloco de ganho de corrente que eu coloquei aqui embaixo? Agora, esse bloco vai ser determinado por todo esse circuito aqui. Eu vou encaixar ele na saída. E para eu ter agora o meu sinal de forma linear, eu vou fechar essa saída aqui, que é onde vai sair o meu sinal, para a minha realimentação negativa. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu estou dizendo para o meu amplificador operacional, para o meu AMPOP, que como eu estou pegando o sinal após a saída da etapa de ganho de corrente, eu estou dizendo para ele que todo esse circuito eu estou, entre aspas, enganando ele. Eu estou dizendo que todo esse circuito faz parte da estrutura dele. Entenderam a sacada? Então, eu estou dizendo para ele que todo esse circuito está dentro da etapa de funcionamento dele. Então, com isso, nós vamos ver agora aqui como vai se comportar o nosso fone. Eu vou zerar aqui o meu potenciômetro. Nós vamos ligar aqui de novo aqui o nosso osciloscópio. E nós vamos ver aqui agora aqui como vai se comportar o nosso sinal. Com um fone de uma impedância de 32, eu vou chamar o áudio aqui agora. Nós já estamos passando da corrente de 35 mA, subindo para 47, subindo para 57,
subindo para 67, para 71 mA, e eu continuo subindo, e o meu sinal ele não distorce de jeito nenhum, pessoal. Eu vou ter até que dar uma baixada nele aqui, ó. A divisão da amplitude. E se eu continuar chamando, ele vai continuar subindo sem distorcer o meu sinal sobre a minha carga aqui, ó, o meu fone. Percebam que, olha como é interessante, eu já estou passando de 300 e poucos mA e o meu sinal não distorce. Agora é que ele começou a distorcer. Então, se eu pegar aqui, voltar um pouco, e pegar esse sinal agora, né? Vamos ver aqui. Eu tenho 8 volts e 60 sobre meu fone. 8 volts e 60. Dividido pela corrente, que é 380 mA, 8 volts dividido por 380. Perdão, pessoal, acho que eu até fiz uma conta errada no início, que na verdade é multiplicação, tá? Me perdoem, foi falha minha. Tensão vezes corrente, que me dá a potência. Então eu tenho 8 volts, vou arredondar, vezes a minha corrente, que é 380 mA, eu tenho 3 watts de potência. E antes, o que era 500 mA? Antes, o que era 500 mA vezes 22 mA lá no início, ele me dá uma potência de 11 miliamperes, tá bom? Muito pouco. A referência que nós temos agora que é 3 watts de potência. Claro, você não vai jogar todo esse sinal em cima do teu fone, porque os fones têm limitações. O que eu estou querendo garantir nesse circuito é que você tenha uma reserva para quando você colocar o fone de uma impedância diferente. Por exemplo, tem fones que baterista toca, que eu já vi, eu já presenciei, da Samsung, que tem uma resposta de frequência muito boa entre grave e agudo, só que a impedância dele é 600 ohms, ou seja, a resistência, né, a impedância é muito alta. E se eu colocar aqui um fone de 600 ohms, automaticamente a potência cai um pouco. Então eu preciso de mais sinal para poder chamar o volume e não tenha distorção no meu áudio, tá bom? Então aqui agora aqui, ó, eu tenho a mesma potência, eu tenho a mesma tensão, 8, bom? Eu vou dar uma diminuída aqui para vocês verem. A mesma tensão, a corrente diminui um pouco, mas eu disse para vocês que iriam diminuir a potência, né? Se você pegar 8 e multiplicar por 20 mA agora, você vai ver que a potência diminuiu porque o fone é de uma impedância diferente. Porém, quando eu chamo o meu sinal, ele vai aumentar e começou a distorcer. Eu volto, tá bom? Então, ou seja, eu vou ter uma reserva de sinal para chamar mais e o meu som ele não vai distorcer de maneira nenhuma. Então, o que eu estou querendo garantir não é colocar 3 watts, 2 watts, 1 watt em cima do meu fone, até porque o fone ele não suporta. O que nós estamos querendo com esse projeto é garantir que o meu som chegue com pressão sem distorcer. Que essa etapa de potência aqui na ponta, ela me garanta uma saída de corrente suficiente que eu possa usar sem que o meu som distorça. Tá bom? Então, pessoal, essa é a primeira parte do nosso vídeo. Tá? E só uma ressalva também para vocês, que nesse projeto nós vamos precisar usar uma fonte simétrica. Mais 18, menos 18, tá bom? Sugiro também, para quem não saiba, que estude um pouco de fonte simétrica, mas conforme o nosso projeto for avançando, eu também vou fazer a fonte simétrica desse projeto. E creio que na parte 2 do projeto, durante essa semana, já vai dar para estar mostrando o esquemático e todo o projeto montado. Fiquem com Deus, é só o início, é o primeiro vídeo do ano, que Deus abençoe a todos, continuem acompanhando.